com a presença de 6 vereadores, vereador Davi Ismael, PSB, vereador Hércules Belato, também do PSB, a bancada do PT, Reinaldo Bolão e vereador Marcelão, Sandro Parrini, Virgínia Brandão e o Anderson Marinho, acoro para início dos trabalhos. A presidência convida a vereadora Virgínia Brandão a proceder à leitura do texto bíblico e convida todos os presentes e o Pafúncio para que se coloquem em pé. Esse versículo aqui. Não, em nome disso. Ao diretor do coro, disse para comigo, velarei sobre o meu proceder, para não pecar com a minha língua. Porei um freio à minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Mergulhei no silêncio, calei-me perante a sorte, mas a minha dor tornou-se mais profunda. O meu coração inflamou-se dentro de mim, de tanto pensar, atearam-se as chamas. Então dei largas à minha língua. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e o número dos meus dias, para que eu saiba quanto sou efêmero. Eis que fizeste os meus dias de uns tantos palmos, a minha existência perante ti é como um nada. Cada um não é mais do que um sopro. Cada homem passa como uma simples sombra, e é em vão que se agita. Amontoa riquezas e não sabe quem as acolherá. E depois de tudo isto, Senhor, que posso eu esperar? A minha esperança reside em vós. Livrai-me de todas as minhas faltas. Não me torneis opróbio dos insensatos. Calo-me, não quero abrir a minha boca, porque sois vós quem mandais. Afastais de mim os vossos golpes, a vossa mão agressiva me consome. Por causa das suas culpas castigais o homem. Consumis como a traça aquilo que ele mais estima. Na verdade, cada uma é apenas um sopro. Ouvi, Senhor, a minha oração, escutai o meu clamor, não fiqueis insensível às minhas lágrimas. Diante de vós não sou mais que um peregrino, um estrangeiro como todos os meus antepassados. Voltai-vos para mim e ficarei sereno, antes que eu parta e deixe de existir. Lido o texto bíblico. A presidência agradece a leitura do texto bíblico pela vereadora Virgínia Brandão. Convido o vereador Anderson Marinho a proceder à leitura da ata da sessão anterior e ao vereador Hércules Belato, que assuma a presidência, para que eu possa ir ao Departamento Legislativo. Ata 83ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, 17ª. Senhor presidente, solicitou registro eletrônico para verificação de quórum para abertura dos trabalhos com registro da presença dos senhores vereadores. Lido o texto bíblico do caminho Salmos 1, versículo 1, 6, sob o título Os Dois Caminhos, com projeto de resolução de autoria do vereador Vinícius Simões, requerimento de plenário da Câmara Municipal de Vitória, expediente na hora destinada às lideranças partidárias, somar a tribuna o senhor vereador Nami Cheque, no tempo permutado pelo vereador Luizinho. Disse que o povo quer acompanhar o processo, pois terá que decidir daqui um mês. Aproveitou a oportunidade e parabenizou o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que pela primeira vez fez um debate em um ótimo horário para que o povo pudesse ouvir e acompanhar de 17 às 19 horas. Luiz Emanuel, para dizer que, como líder do PSDB nesta Casa de Leis, que essa eleição realmente vem sendo imprevisível. Disse que é inegável a ascensão do furacão Marina e que agora a população referencia o fim da era PT. O relatório em fase de acabamento e será apresentado a ele antecipadamente para que faça algo pela causa se for eleito. Destacou os assassinatos ocorridos em menos de 3 meses,
Vereador Luiz Emanuel falou também da reunião que aconteceu no centro de Vitória, sexta-feira passada, às 19h30, estavam presentes representantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O presidente solicitou aos senhores vereadores presente o registro eletrônico e deu início da ordem do dia, tendo confirmado a presença dos senhores vereadores. Contigo no processo 2977, de autoria do vereador Davi Ismael, que institui no âmbito municipal de Vitória o programa de adoção de escolas e creches da rede municipal. Vereadores comparecem à sessão ordinária realizar-se no dia 3 de setembro, às 17 horas, para o qual designou o expediente externo e externo do dia, trabalho das comissões que vai ocorrer. Encerrou-se a sessão às 16 horas e 50 minutos, do que para constar foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada foi assinado pelo presidente e pelos senhores secretários. A presidência consulta o plenário se há alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, a considera aprovada. Passamos à leitura do expediente interno. Expediente interno. Projeto de lei do vereador Reinaldo Bolão, que fica instituído o plano de prevenção a doenças ocupacionais do âmbito municipal de Vitória e das outras providências. Indicação do vereador Anderson Maria, instalação de placas de identificação e sinalização. Indicação do vereador Rogerinho Pinheiro. Indicação do vereador Hércules Belato, que indica estudos técnicos para viabilizar o estacionamento permitido na Avenida Jair Etienne Desaune, no bairro Bento Ferreira. Indicação da vereadora Virgínia Brandão, indica a instalação de um balanço na Praça Miguel Arranjo Fraga, conhecido como a Praça do Boche, no bairro Jardim Camburi. Indicação do vereador Reinaldo Bolão, indicação do vereador Luizinho Coutinho, indicação do vereador Luiz Emanuel, indicação do vereador Vinícius Simões, que requer reserva do plenário, requerimento plenário, vereador Vinícius Simões, que requer reserva do plenário na Câmara Municipal, para a realização da audiência pública no dia 14 de outubro de 2014, de 19 às 21 horas. Expediente interno, lido, senhor presidente. Incluem-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimentos de plenário. Aproveito para cumprimentar o ex-vereador Maurício Leite. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes e somente dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à leitura do expediente externo. Expediente externo. Prefeito Luciano Rezende sancionou o projeto de lei oriundo do Poder Executivo, concedendo licença paternidade para os servidores. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto de lei da vereadora Neuzinha de Oliveira. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto de lei do vereador Rogerinho Pinheiro. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Rogerinho Pinheiro. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Rogerinho Pinheiro. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Rogerinho Pinheiro. Prefeito, acho que é o mesmo, acho que eu estou errando, pessoal. O prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Rogerinho Pinheiro. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Serjão. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Serjão. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Reinaldo Bolão. Prefeito vereador vetou totalmente o projeto do vereador Vinícius Simões. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Fabrício Candini. Prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Luiz Emanuel. Comunicado do Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lido expediente externo. Encaminha-se os projetos vetados pelo Executivo à Comissão de Constituição e Justiça para apreciação e os demais processos encaminha-se à Secretaria para providência. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem das lideranças partidárias. Primeiro vereador, vereador Rogerinho Pinheiro, ausente. Vereador Anderson Marinho, líder do PRP.
Boa tarde a todos, senhores vereadores. O Partido Republicano Progressista, onde ele vem construindo com as suas lideranças, com as suas militâncias, uma eleição bem sólida, bem construtiva e com diálogo com a sociedade, fazendo reuniões de norte a sul na região metropolitana e levando a decisão e a escolha de um governo sério e positivo, que possa ter o resultado esperado conforme está sendo conduzido pelas pesquisas. Mas ainda nessa cidade, e eu tenho percorrido algumas cidades, eu tenho percorrido a cidade, eu tenho ouvido que alguns executivos, Maurício, têm participado como cabos eleitorais de deputados estaduais e de deputados federais nos municípios. Tem executivos entregando panfletos para deputados federais e deputados estaduais. Diariamente, nas feiras, nas igrejas. E em Vitória... Uma parte, vereador. Não é diferente. Uma parte, vereador. Mas nessa casa tem vários candidatos deputados estaduais, vários candidatos deputados federais, mas é como se não tivesse um candidato deputado estadual e como se não tivesse um candidato deputado federal. Porque o executivo só escolheu 2, um estadual e um federal. Isso está claro no município de Vitória. E Vossa Excelência da base, hein, vereador? Isso está claro no município de Vitória. É uma vergonha esse tipo de política e esse tipo de atitude. Pressionando, excluindo e ameaçando. Jogando pesado. Se não fizer, é inimigo. Se não fizer, não está comigo. Ou está comigo ou não está comigo. Estou preocupado. Ou senão tem que andar até de colete. Porque a metralhadora já está mirada. E chegou em São Pedro. A metralhadora chegou em São Pedro. E é tiro de canhão. Eu estou com o meu estilete, ó. É luta de Davi contra Golias. Agora eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Porque eu sou sócio desse governo que está aí hoje. Eu estou preocupado. Estão me tratando como se eu fosse... Como se eu tivesse trabalhado para 3, 4 candidatos a prefeitos. Como essa casa teve gente que... E é candidato que fez isso. Estou muito preocupado. Muito preocupado. Muito preocupado com essa atitude. A garantia que eu tenho é única, meu presidente. A garantia que eu tenho... que eu sou vereador até 2016. Meu muito obrigado. Isso aí, vereador. Próxima liderança partidária inscrita, vereador Luizinho Coutinho. Ausente, vereador Hércules Belato, líder do meu partido, o PSB. Vou declinar aqui para o Marcelão. Declinou, vereador Zezito Maio. Ausente, vereador Marcelão, líder do PT.
Boa tarde a todos e a todas. Vereadora Neuzinha, sim, faço saudação a nossos taquigrafistas aqui da casa também, né? Nosso amigo Orlando Bonfim, que está aqui presente também. Enfim, vereador Reinaldo Bolão, tenho muito orgulho de ser desse partido que eu sou. Nele nasci e nele vou morrer. Se quiserem que eu assine algum documento, eu assino. Só tive um partido na minha vida e vou ser ele sempre. O vereador ali, o presidente, está com a gracinha ali falando meus pêsames, mas meus pêsames digo para ele. Que o vereador é de um partido, o pai é de outro. É uma salada de partido. Eu não, eu sou do PT e vou sempre assumir o PT. Né? Não vou ficar de galho em galho, como tem alguns vereadores aqui, que estão até em campanha aí. Já foi secretário de Paulo Artung, já foi sei o que de Renato, agora está com o Renato, daqui a pouco volta para Paulo Artung. As pessoas falam que ia votar na Dilma, agora volta na Marina. A pessoa tem que ter posição na política. É por isso que a política está virando uma vergonha. Aí querem falar da velha política. Da velha política. Eu ouço o discurso falando da velha política. Vereador que veio aqui agora, antes de mim, está ali o vereador que ia assumir essa semana. Deram um jeito do vereador não assumir. Isso é a nova política desse Estado. Aí chegam aqui e fazem discurso da nova política. Que nova política é isso? Que tem vereadores aqui que não têm direito de seu voto. Só vergonha. Vereador saiu daqui, pega aí nos dados dessa Câmara, não sou eu que estou falando. Vereador, acabou de falar aqui que está sendo ameaçado. E é verdade. É verdade. Mas para esse vereador aqui, não tem ameaça nenhuma, não. Eu vim aqui representar o povo e a sociedade. Essas ameaças que fizeram com o vereador Lance Marinho, comigo não fazem, não. Fizeram ameaça comigo, tiraram funcionários que são amigos meus de infância, que me apoiaram na campanha. Tem funcionário que pediu demissão da prefeitura, que para ele a prefeitura, aquilo lá que ele estava exercendo, era muito pouco, ele ia aprovar. E está aprovando. É a nova política. Infelizmente, vereador Luiz Emanuel, Vossa Excelência, que trabalhou muito com o ex-prefeito Luciano, do qual eu achava que ia ser a nova política, está essa vergonha aí, ameaçando vereadores. Como diz o vereador Zezito Maio, pasmos, Vossas Excelências. Isso está ficando igual Maceió era. Territorialmente até parecido. Está ficando, tem um monte de coronel. Tem um monte de coronel nessa cidade, nesse estado. Vergonha, Maurício Leite. Vossa Excelência, que sempre teve sua independência aqui, foi barrado de assumir aqui, de repente, pelas articulações políticas. E muito bem fez o vereador Luiz Emanuel. Pasmas, Vossa Excelência, como diz o meu amigo aqui, vereador Zezito Maio. Uma vergonha, vereador. Vergonha que estão, como diz o vereador aqui, o Anderson Marinho. Ele está com estilinguezinho. Estão indo com um canhão em cima do vereador. Porque, de repente, esse vereador é um vereador
jovem, é um vereador que está começando. Será que porque é negro? De repente pode ser. Vereador Marcelão. A vergonha. Essa é a nova política. Encerrada a hora das lideranças partidárias, passamos à fase dos oradores inscritos. Primeiro, vereador Vinícius Simões. Hora dos oradores inscritos. Peço ao cerimonial que reduza o pedestal para que o vereador Vinícius Simões consiga falar. Queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar o Orlando Bonfim, símbolo da nossa cultura. Obrigado pela contribuição dada à nossa cultura. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à cidade de Vitória, aos vereadores. Estava lendo algumas coisas e assistindo algumas matérias, algumas reportagens, algumas reflexões sobre a educação, e resolvi escrever outras coisas também, e fiquei pensando na minha profissão, vereador. Fiquei pensando na minha profissão de professor. Aí você vai pensando, vai refletindo, vai escrevendo algumas coisas, vai conversando com outras pessoas, e aí você vai colocando a cabeça no lugar e concluindo algumas coisas. E o professor, a figura do professor, como ela é desvalorizada. Estou falando só de dinheiro não, Virgínia, vereadores. Estou falando de respeito. Se não tem o professor, não tem o médico, não tem o engenheiro. Se não tem o professor, não tem o vereador. Se não tem o professor, não tem o prefeito, não tem o presidente, não tem o médico, o enfermeiro. Se não tem o professor, não tem o professor. Então, tudo que há e tudo que haverá sairá de mim e dos professores do Brasil, do estado, da cidade. E nós vamos carregando esse país nas costas, formando o presidente, formando governadores, formando todas as profissões que existem. E como a nossa história recente é triste para conosco. Como é triste para conosco. Independente de governo, independente de partidos, como é triste conosco a nossa história recente. E é muito curioso quando eu chego para um ex-aluno meu e pergunto a ele assim, eu encontrei um ex-aluno meu chamado Arthur, ele pode até estar me ouvindo agora, está fazendo mestrado em física, pesquisador de física, foi meu aluno. Eu não consegui fazer meu mestrado ainda, porque eu não tive tempo. Sabe por que eu não tive tempo, vereadora Virgínia? Eu dava aula de manhã, dava aula de tarde, dava aula de noite. Quando não dava aula de noite, queria ficar com a minha família. E você vai vendo os seus alunos virando doutores. E a gente ainda carregando a carga pesada. E num país que a fábrica de pessoas não é valorizada, é um país que não mudará. É um município que não mudará. É um estado que não mudará. E todos nós sabemos a receita.
que o professor precisa ganhar bem. O professor forma o vereador, mas o vereador ganha mais que o professor. O professor faz o médico, mas o médico ganha mais que o professor. O professor, ele fala assim, ó, vou fazer de você um advogado. É mesmo? Vou. Aí o professor vai moldando aula por aula, dia por dia, matéria por matéria, vai moldando o cara. Ele vira um advogado. Mas o advogado ganha mais que o professor. E assim vamos. E o mais curioso, vereador, é que nós continuamos trabalhando. Trabalhando. O professor acorda cedo, vai para a sala de aula, sai meio-dia, almoça de qualquer jeito, vai para outra escola, de uma, depois sai às 5h30. Aí, nós vivemos um teatro. Por quê? Como é que nós vamos conseguir ensinar com qualidade se nós não temos tempo para isso? Como? Como que nós vamos fazer isso se nós não temos tempo para isso? E quando não falo de salário, eu tive uma conversa com uma turma minha, eu dou aula para uma turma de primeiro ano. E nós, professores, temos problemas, inclusive, com a indisciplina dos alunos. Os professores enfrentam problemas de indisciplina com alunos. Essa geração nova de alunos, eles não conseguem, e é natural isso. Uma parte, vereador. Sim, vereador. Vou te dar daqui a pouquinho. Pois não. Essa geração nova de estudantes, de adolescentes, é uma geração que não consegue muito prestar atenção numa coisa durante muito tempo. Lembra que você ficava 50 minutos ouvindo o professor quietinho assim, ó? Hoje é difícil, porque a sociedade está mudando o tempo inteiro. Ele vê TV, ele vê uma propaganda, vê outra. A sociedade induz essas pessoas a não se concentrarem muito, por muito tempo, em algo. E aí, eu estava tendo problemas de indisciplina com a turma. Uma turma de primeiro ano, alunos de 14, 15 anos. De você não conseguir, vereador Luiz Emanuel, já foi professor, sabe do que eu estou falando? De não conseguir dar aula. E eu podia tomar medidas como tirar da sala e tal, mas eu resolvi fazer diferente. Aí eu chamei os alunos para conversar. Fiz uma roda no pátio do colégio. E falei assim para eles, ó, nós já ganhamos mal. Nós já trabalhamos muito. Nós não somos reconhecidos nas ruas como professor. Nós não sentimos ser valorizados. Os governos, a sociedade. Agora, se vocês também não nos valorizarmos, para os próprios alunos, eu estou contando o meu caso, mas é caso de milhares de professores. E estou falando de uma questão chamada indisciplina, que o professor também tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. Eu sei. Mas não é simples assim. Então, vereador Luiz Emanuel, para dar parte a Vossa Excelência, eu nem sabia que eu ia ser inscrito agora. Eu cheguei, o vereador presidente falou, vereador Vinícius Simões, quando eu pisei aqui, eu nem sabia o que eu ia falar. Eu vou falar de mim. Vou falar de mim mesmo. E aí, para te dar parte, vereador, nós precisamos de salário. Nós precisamos de salário. Nós precisamos de salário. E bons salários. Nós precisamos de salário. De bons salários. Porque nós entendemos que nós formamos tudo. Existe um município lá no sul do estado, que por onde você olha, existe uma frase valorizando um professor. Por onde você anda, no ponto de ônibus, nos lugares, está escrito assim, respeite o seu professor, respeite o mestre. Você vai no lugar, parece que a cidade é uma escola. Nós precisamos disso. Nós precisamos de que a sociedade fale assim, ó, você é o meu herói. Você cuida do meu filho. Um desabafo apartidário, um desabafo, sabe?
solto, preso a qualquer tipo de política. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Vinícius Simões, primeiro, parabenizá-lo pela fala e concordar absolutamente com Vossa Excelência. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, como disse agora, está desprovido de qualquer ajuste partidário, administrativo, etc. Só que não dá para desvincular o vereador Vinícius Simões da administração municipal. Eu lhe perguntaria, vereador Vinícius Simões, quais são as políticas de valorização do profissional do magistério implementadas pelo governo Luciano Rezende em 1 ano e 8 meses de mandato? Porque é fácil discursar sobre isso, mas, sinceramente, vereador, nós precisamos implementar na prática. Vocês estão com poder na mão. Eu propus ao prefeito Luciano Rezende um pacto com a Sociedade Vitória, vai lembrar disso se ele estiver me ouvindo. Na primeira conversa que eu fiz, faça um pacto com Vitória e converse com os servidores para que você possa dar uma valorização ao magistério maior do que a média que você vai dar para os outros servidores. Dá para pactuar, porque todo mundo tem ciência de que a educação precisa ser prioridade. Mas na hora de fazer, não faz. E aí? Ok. Eu não vou poder responder a Vossa Excelência porque meu tempo acabou. Mas eu posso encaminhar ou discutir o próximo projeto. E a gente pode continuar, vereador. Nós debatermos essa questão da educação, que tem o maior prazer, nenhuma dificuldade em conversar sobre educação, falando de Luciano, falando com o senhor, nenhum problema. Voltamos aqui para conversar daqui a pouco. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente, hoje tem aqui na pauta um projeto minha autoria, que está é o número 7 na ordem. Pedi a Vossa Excelência que pudesse reverter essa ordem, colocar em primeiro lugar. Podemos só encerrar a hora dos oradores inscritos? E aí, não, porque inclusive... Não, vai ter, é capaz, é completamente regimental, é só um pedido de inversão de pauta, ok? Obrigado, presidente. Mas na hora que passarmos a ordem do dia. Já fico pedindo, Próximo então. vereador Gilson Antunes, também pelo tempo de 10 minutos. Presidente, ele vai usar 3 minutos ou 2, depois eu vou falar o resto, tá ok? Ele vai falar para o senhor. Nós combinamos. Primeiramente, quero dar boa tarde ao presidente da casa, excelência, e os demais vereadores. Vejam bem vocês. Pela terceira vez, eu estou usando a tribuna da casa. Quero parabenizar ao vereador Vinícius Simões, que eu me lembro, quando eu era pequeno, perguntava-se a qualquer criança, o que você vai ser quando crescer? Ele respondia, enchia o peito e dizia, vou ser professor. O desestímulo é tão grande, que hoje, pelo amor de Deus, até o professor está querendo deixar de ser professor. Por que isso? Como ele bem disse, né? Se somos o que somos, e sabemos o que sabemos, primeiramente devemos agradecer a Deus, a nossa mãe e o nosso segundo mestre, que é o professor. Então, parabéns, vereador. Parabéns mesmo. Sinto-se honrado. Toda a profissão é honrada. O professor tem que ser honrado e respeitado. Se estou aqui, devo ao professor. Posso citar nome de professores que foram professores do primário, se dedicaram, ensinaram. Então, eu tenho um orgulho em estar aqui. Orgulho mesmo, de coração. Eu falo mesmo, de coração. Porque, voltando, vereador, parabéns mesmo. Então, vejam bem, com referência à minha trajetória política, eu comecei como líder comunitário. Foram 3 mandatos, ou seja, trabalhei 6 anos de graça. Eu fiz um estágio para chegar até aqui. Então, eu tive que aprender muito. E ainda não sei nada, hein? Eu continuo aprendendo. Continuo mesmo, de coração, continuo aprendendo. E conclusão, eu comecei como líder comunitário, fiquei 6 anos e daí para frente eu pensei, eu vou me candidatar a vereador, quem sabe de repente eu tenho oportunidade. Mas muitas das vezes chegavam para mim e diziam assim, não adianta, Gilson, tem que ter bala na agulha. Aí o que eu fiz? Caminhei, registrei num partido político, porque a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, conclusão, vi que a política realmente, a gente tem que estar no meio dos grandes para que nós sejamos um deles.
para referenciar, para pedir, para solicitar as pessoas, ou seja, o prefeito, ou quem quer que seja, para poder a gente estar incluído. Muitas das vezes chega, faz um favorzinho, que não é obrigação, não é favor, é obrigação ao morador. Ele fica tão feliz, ele fala assim, eu vou te dar um presente, isso é uma obrigação minha. Eu sou vereador, tenho que fazer isso. Eu não tenho que ficar fazendo favorzinho, não. Muitas das vezes, Gilson, por que você não fala o seguinte, você é bastante conhecido, porque a amizade, ela não se compra, ela se conquista. Por que você não apoia o vereador tal para você ganhar um cargo tal? Eu tenho um compromisso com o morador do meu bairro. Eu não quero usar o meu crédito que eu tenho com as pessoas que eu moro para poder vendê-los, entendeu? Por cargo não, eu quero estar lá junto dos mesmos, brigando e lutando para levar alguma coisa para a minha comunidade. Hoje existe lá, no meu bairro, a linha 123 que faz do Morro do Quadro a Barra República. Todo mundo fala, que bom, Gilson, que você fez isso. Isso eu devo a vocês. É um mérito seu. A gente tem que reconhecer, enquanto político, que não achar que nós somos donos disso aqui, não. Aqui é a casa do povo. Ele é pública, para o público. A pessoa muitas vezes não entende o que é pública. Pública é para o público. Ninguém é dono daqui, não. Essa água que tem, essa luz, o aluguel daqui é pago pelos munícipes. Nós temos que entender isso aqui. Eu me sinto muito honrado estar aqui. Não é calçar sapato alto dizer em cima de pirâmide, não. Eu estou de sandalinha ainda. Eu estou arrastando a sandália. Eu estou sendo humilde. Eu tenho que continuar assim. Gil, você tem que mudar. Eu entro aqui, coloco o terno, que é exigência da Câmara. Eu jamais faria isso aqui. Muitas vezes, não, eu tenho que fazer isso aqui, mas tem que ser humilde com as pessoas. Cuidar bem. Eu cuido das pessoas como cuido das minhas plantas. Eu gosto muito de plantas. Todos os dias você tem que regar, cuidar, estercar, para que ele frutifique e dê bons frutos. Entendeu? Então você vai ter um jardim de espécie, de qualidade, as pessoas vão bater palma para você e falar assim, parabéns, que jardim bonito. Eu considero esse jardim, essas flores, como fossem meus moradores, meus vizinhos da comunidade. Eu só tenho isso a falar, são coisas poucas de coração, mas só é de verdade. Vereador Gilson, a parte. Pois não, as suas ordens. Aqui, à sua esquerda, vereador Gilson. Queria parabenizá-lo. Às vezes, as pessoas que têm mais tempo de mandato, que estão há mais tempo que Vossa Excelência, não falam do coração, porque a frieza, as letras dos papéis que a gente é obrigado a ler, estudar, votar, apreciar, e a gente esquece de ouvir o nosso coração. E a sua fala se deu somente pelo coração. Acho que o seu cuidado de pensar na cidade, pensar que não com a propriedade, que isso aqui é algo que você conquistou sozinho, nos traz à memória a necessidade de pensarmos coletivamente. Então, isso eu tenho a agradecer, que a sua presença aqui é aprendizado para nós. Obrigado, presidente. E veja bem, ainda tenho a citar alguma coisa, só mais um fato. Vocês conheceram o meu carro, o meu trielétrico? É um megafone, eu trago de presente, eu trago para você ver, sabe qual era o combustível? 6 pilhas. A minha campanha foi... Mas eu tenho que ter bala na agulha, que nada, rapaz. Você tem que acreditar no seu potencial. Você é pequeno, mas esteja no meio dos grandes. Faça a sua parte, use o que você tem, vá ao prefeito, cobre do prefeito, cobre dos vereadores, que ninguém está fazendo favor a ninguém. Entendeu? Então, é dessa maneira que se faz política. Eu acredito. Eu tive um irmão que foi aqui, teve dentro dessa Casa de Leis por 4 mandatos. Hoje vereador. Mas veja bem, é uma pessoa que foi honrada. Não estou dizendo que nós somos desonrados, muito honrado, com muita honra eu falo do meu irmão. Vereador, lembro, na campanha eleitoral, a gente junto ali, pedindo votos no centro. No Parque Moscoso. Parque Moscoso ali, a garra do vereador, a determinação do vereador. Eu vi que a campanha do vereador, como a minha, foi uma campanha simples, com o pé no chão, sem grandes apoios, mas Vossa Excelência conseguiu chegar onde queria. Não. Eu gostaria de parabenizar o vereador. E sem promessa, sempre falando assim da maneira, ó, eu falava assim, não prometo nada a ninguém. O cara chegou para mim, Gilson, você não ganha eleição. Eu falo assim, então eu não quero ganhar, se eu prometer. Vou me esforçar para ajudá-los. Boa tarde. Pelo tempo restante, vereador Marcelão, se Vossa Excelência me permitir, o próximo orador inscrito sou eu. Na somatória do tempo, temos 13 minutos. Eu queria perguntar esse tempo. 6 minutos para Vossa Excelência, 6 minutos para o vereador Vinícius Simões, pode ser? Ok. Então, que fique
meu tempo como orador inscrito, dividido entre o vereador Marcelão e o vereador Vinícius Simões, 6 minutos para cada um. É coisa rápida, vereador. Boa tarde, vereador Zezito, vereador Luizinho, os demais vereadores. Eu, vereador Reinaldo Bolão, Vossa Excelência veio aqui ontem. Antes de mais nada, eu queria aqui fazer uma saudação a dos maiores lideranças da Praia de Suá e de adjacências. Russinho, presente aqui na sessão. Maior liderança da Praia de Suá. Mas, Reinaldo Bolão, o vereador trouxe aqui uma discussão ontem a questão de segurança. Vereador Zezito Maio, Reinaldo Bolão, está aqui, ó, jornal de hoje, vereador Zezito, lá na beira do canal de Jardim da Penha, está aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. Cadê? Filma aqui, ó. Ó, o jornal de hoje, ó, aqui. Roubos e uso de drogas na Ponte da Passagem. Será que a polícia militar, a guarda municipal, não sabem disso? Está escrito aqui, ó, no jornal. O prefeito Luciano foi lá no gabinete itinerante, prometeu que ia ter uma viatura lá, até construir o posto lá permanente da Guarda 24 horas, da Guarda Municipal. Lá na Praia de Suá, como o vereador Zezito, o quê? Pois não, vereador. O posto lá da Praia de Suá teve que ter gênero. Lá eles apelidaram que é a casa da Barbie, só serve para mudar roupa e não presta para nada não na Praia de Suá. Já conversei com ela, ele falou que não tem todo mundo para botar lá não. A casa da Barbie. Porque não chamando os policiais, porque diz que só serve para trocar roupa de entendeu? Aí apelidaram de casa da Barbie. Tem dia que tem, tem dia que não tem. Lá em Jardim da Penha, mas você quer dizer o quê? Que nem tivesse... casa de Barbie tem. Mas se tivesse lá no centro, tinha todo dia, tinha não? Ah, não sei, vereador, aí Vossa Excelência está dizendo. Mas está aqui, ó. Urbanização só depois da nova orla. Urbanização, Reinaldo Bolão, Luiz Emanuel, que é daquela região, só depois que fizerem a praça lá do outro lado, vão fazer aqui. A Associação dos Moradores de Jardim da Penha, no dia do gabinete itinerante, uma pessoa levantou a mão, falou: prefeito, a gente pode fazer lá uma biciclose, uma pista de biciclose. Uma pessoa, a Associação de Moradores de Jardim da Penha é uma das associações mais atuantes desse estado e nem convidada para discutir qualquer assunto, não é convidada, vereador Zezito Maio. Senhor Gilson Antônio, nem convidado é para discutir qualquer coisa. Está aqui, ó. Não é esse vereador que está falando, não. Está aqui no jornal. Vergonha. Os moradores lá de Jardim da Penha, como eu falei aqui ontem, trabalham com as portas fechadas. Trabalham com as portas fechadas. Porque as pessoas que usam crack estão lá debaixo da ponte, fazem os roubos nas lojas, ameaçam os moradores e vão lá para baixo da ponte fumar uma pedra de crack. Eu estou falando e provo. Será que a polícia militar e a guarda não estão vendo isso não? Fizeram uma proposta à prefeitura para fazer um convênio público-privado com algumas associações náuticas da cidade, que eles topam fazer isso. Está lá engavetado. Fazer uma marina naquele local, uma guarderia, está lá,
parado. E a Associação dos Moradores nem ouvida é. Mudando aqui um pouco do discurso, vou falar agora para o vereador, só para acabar meu tempo, vereador Luiz Emanuel. Vossa Excelência acabou de dizer sobre a questão de um projeto, sugeriu um projeto em relação à educação. Vossa Excelência pode fazer esse projeto. Faça esse projeto. Faça esse projeto. Você pode contar. Faça esse projeto. Não o seu nome, mas em nome de todos os vereadores aqui, com reajuste diferenciado para os professores. Pode fazer, vereador. E contar com a assinatura desse vereador, do vereador Reinaldo Bolão, eu tenho certeza disso, com a bancada do PT. Faça esse projeto e vamos botar em pauta. Porque blá, 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 para falar de professor, tem muito. Até 14º salário, aqui nessa casa, foi prometido e até hoje nada saiu do papel. Então, faça esse projeto e possa contar com a minha assinatura. Muito obrigado. Vereador Marcelão, queria que Vossa Excelência assumisse a tribuna, que no tempo restante estarei proferindo minha fala. Vereador Vinícius, obrigado pela compreensão. Eu queria voltar a falar sobre essa página, Jornal A Gazeta, 3 de setembro, hoje. Roubo e uso de drogas na Ponte da Passagem. Vereador Nami, realmente precisamos reconhecer que um dos grandes problemas das cidades, dos grandes centros urbanos, é o problema das drogas. E, infelizmente, e aí não vamos falar de eleições, mas vamos falar do Poder Executivo, da União, aquilo que a nossa presidente Dilma não tem feito. Porque a gente não produz crack, nem cocaína, nem maconha no município de Vitória. Isso tudo vem de fora. Isso tudo vem com a falta de vigilância das nossas fronteiras, da falta de condição de trabalho. Muitas vezes é questionada a questão da guarda, muito pior é o trabalho feito pelo nossa Polícia Federal, a incapacidade que eles têm de estar atuando em todas as fronteiras. Aí a gente começa a olhar a nossa possibilidade de mudança neste ano que temos a eleição. O ciclo está próximo de se encerrar. Pela incapacidade, pela falta de conhecimento, pela falta de ação. E a cidade de Vitória vai sofrendo com as consequências. Mas como tudo que acontece é problema do nosso prefeito, mais um problema, agora o uso de droga é em razão do prefeito. Estamos enfrentando o problema. Vamos reconhecer a existência do problema. Me recordo bem, vereador Vinícius, de uma fala do vereador Fabrício Gandini, que falava que mudança, nesse caso concreto, era, no primeiro momento, reconhecer que essas pessoas não eram invisíveis, que elas existiam, que elas precisavam ser abordadas nas praças e conversar com elas para saber de que forma, o que ocasionou. Trabalho conjunto de diversas secretarias. Aí a gente começa realmente a enfrentar o problema. Mas quando vejo o problema das drogas, e realmente moro na Enseada do Suá, de vez em quando passo, chego mais tarde, vejo as pessoas transitando ali na cabeceira da ponte, embaixo da terceira ponte, vejo e reconheço que o governo federal nada tem feito nesta temática. Incapacidade, tem condições. Como é que pode? O impostômetro que está lá na Reta da Penha, cada hora anunciar uma arrecadação recorde. Impostos jamais, tanto imposto arrecadado. E a incapacidade de aplicar. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo um ranário que começa a ser construído e não acaba. Eu vejo o nosso aeroporto que a verba não chega. E quando chega, tem um número
de irregularidades por incapacidade de ANAC, é um monte de entidade federal incapacitada para estar à frente do nosso país. Só garantir a fala do vereador Vinícius, logo em seguida, Zezito. Vereador, como um governo, no caso o governo federal, onde os seus principais líderes estão na cadeia, vão conseguir trazer essas transformações que Vossa Excelência está citando? Um governo onde os principais líderes estão presos pelo mensalão, por conta de corrupção, julgados, condenados, podem trazer essas transformações para o país. Essa é a minha dificuldade de entender. Vereador Zezito Maia. A gente tem que ter cuidado e comer peixe para prestar atenção no que vai falar também. Queria perguntar a Vossas Excelências, e o vereador Vinícius tem suas razões quando fala, todos eu acho que tem, mas também, se for por esse debate, vereador Davi e vereador Vinícius, o Brasil parou muito quando Marina foi presidente do meio ambiente. Vai ser pior do que Venezuela. Vai ser pior do que aqueles países que eu não sei, Afeganistão. Vai ser pior do que tudo. Quando ela foi ministra do meio ambiente, o Brasil parou. Lula teve que demiti-la. Não estou querendo fazer que não. A gente tem que ver, se dá um saculejo nela para ver se melhorar. Eu não estou dizendo que ela vai continuar a mesma coisa. Não, mas se for comparação, igual no PMDB, tem um monte de gente presa, tem um monte de... No PPS tem, no PSB tem, até tudo quanto é lugar tem. Tem uns que tem mais, né? Agora eu queria dizer que se for para o debate, tem que botar isso na mesa. Não, claro. Porque quando foi ministro, esse país parou. Na mão da Marina, o país parou. Porque nem caranguejo no Espírito Santo, vereador Davi, não anda mais para trás, anda de lado. E quando ela foi ministra, andou para trás. A análise que eu tenho é que o nosso país precisa de uma reflexão profunda com relação à sustentabilidade. E Marina e seu programa de governo, uma análise não da candidata, mas provocado pelo vereador Zezito Maia, ela tem uma preocupação com a sustentabilidade. Nesse mês de agosto, teve um marco temporal de que pela primeira vez no mundo a gente não produz o suficiente para garantir a sobrevivência. Passamos a, dia após dia, ficar devendo. Quem perde com isso? As futuras gerações. Não somos capazes de produzir mais aquilo que precisamos. E vamos, aos poucos, esgotando a natureza. Talvez uma grande contribuição que a Marina deu foi para essa reflexão, e muitas vezes não atendida, tanto é que foi mandada embora pelo PT, que quer fazer as coisas de forma atabalhoada. Vereador Luiz Emanuel. Como eu sei que Vossa Excelência é um político que gosta do processo elucidativo e educativo, naturalmente, vou lhe fazer uma pergunta, até porque é a candidata à presidência da República, Marina Silva, de vosso partido. Ela é a favor ou é contra o casamento gay? Acho que ela pode esboçar. Ela é a favor do reconhecimento dos direitos civis, contra o casamento. Ela é contra o casamento gay? Foi o que eu li. Tá. Não tive um contato com ela, não detalhei o programa de governo, foi isso que eu li através dos jornais, que Vossa Excelência deve ter tido acesso também. Então, a parte, vereador. Vereador Marcelão, eu tenho 10 segundos só. Não, eu só ia completar a pergunta do vereador ali. Vossa Excelência é do partido da presidenta candidata, não sabe responder essa pergunta. Não, respondi. Não, só ficou na dúvida. Não, fiquei na dúvida. Vossa Excelência é contra ou é a favor? Do que, vereador Marcelão? Do casamento. Do casamento? É. Eu acho que já foi reconhecido pelo judiciário, vereador Marcelão. Vossa Excelência entende das instâncias judiciais? Não, a pergunta é que... Vossa Excelência entende? É contra ou a favor? Não, estou perguntando, não a candidata a presidenta. Eu estou te perguntando, estou te respondendo. Não foi reconhecida a união estável? Vossa Excelência, você não, estou perguntando, sabe não que PEC a decisão judicial. Civis? Estou perguntando a decisão judicial, não, vereador. A sua opinião pessoal, então. A minha opinião pessoal? Isso. O reconhecimento dos direitos civis já aconteceu. A pergunta é até extemporânea, vereador Marcelão. Vossa Excelência está muito atrasado. Vossa Excelência não responde. Vossa Excelência está muito Tudo atrasado. Bem, Próximo, encerrada a hora dos oradores inscritos, passamos à recomposição do quórum para início
da ordem do dia. Deixa eu recompor o ano. Recompor o ano. Sete vereadores, há quórum para início, não há quórum qualificado na pauta, há quórum para início da discussão única e votação. Antes, porém... Quero discutir o primeiro projeto, presidente. Deixa eu só... O vereador Marcelão tinha proposto a inversão de pauta para apreciarmos dar preferência ao item número 7 de nossa pauta. Queria consultar o plenário sobre a proposta formulada pelo vereador Marcelão. Um dos filhos da pessoa que está sendo homenageada está aqui presente. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Passamos então à análise do item número 7 do projeto de lei 115 de 2014, contido no processo 2974, de autoria do vereador Marcelão, que denomina Escola Municipal de Ensino Fundamental, Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade. Votação, maioria simples. O processo está... Quero discutir, presidente. Em discussão. Vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Virgínia Brandão, vereador presidente Davi Ismael, na verdade a pergunta foi provocativa, Vossa Excelência sabe disso, porque o problema da política, um dos maiores problemas que tem no meio político, e é o que, na verdade, eu acho que é onde as pessoas estão mais atentas, por isso que essa eleição é diferente das outras. A Marina, de fato, hoje é a alternativa que se encontrou no âmago da consciência coletiva da nação, como fonte inspiradora de uma alternativa entre a polarização entre PT e PSDB. Eu não nego isso, esse é o sentimento que está colocado nas ruas, tem até um negócio de voto útil para acabar com a seleção no primeiro turno. Se vier, que assim seja, e vamos ver o que vai dar depois. Mas o problema são as contradições, as incongruências, as incoerências. Pastor Silas Malafaia me parece ser o cara que coordena as ações fundamentalistas no Brasil. É o maior fundamentalista da nação brasileira. Tem um programa de televisão para poder falar o que quiser, da forma como quiser, sabe? E orienta, inclusive, a candidata a presidente da República a falar o que quer. Porque muda o discurso de um dia para o outro, e é preciso que as pessoas tenham atenção a isso. Uma parte, Excelência. Pois não, vereador? Eu estou lendo aqui no jornal, está aqui, eu e o vereador Zezita, aqui, ó, o apoio novo que ela recebeu aqui do deputado Feliciano, né? Que coisa, Marco hein? Feliciano, do PSC de São Paulo, manifestou apoio à Marina. Pastor Silas Malafaia, apontado como Feliciano, principal crítico, que fez Marina recuar dos itens que apoiavam o casamento gay no plano de governo do PSB. Mas que diacho é esse? Essa é a futura presidente do Brasil? Essa é a nova política? Porque veja só, senhores vereadores, senhor presidente e a população que nos ouve, eu falei para o vereador Vinícius Simões que pode começar a apontar aqui no município de Vitória quais são, na verdade, o que foi implementado pelo governo municipal e que pode mostrar uma nova proposta político-pedagógica para a educação do município de Vitória. Demonstrar isso. O que mudou na educação de Vitória que pode revolucionar a consciência coletiva numa cidade como essa? Isso serve para o Brasil. Ao contrário, as pessoas querem agora voltar a rever direitos que já foram conquistados lá atrás. Isso não é um projeto do PT. Direito civil não é um projeto de um partido político, é um projeto de governos, que precisa ser mantido por governos. Não é a igreja que vai governar o Brasil. Senão vai voltar para a Idade Média daqui a pouco. Estou vendo todo mundo muito assanhado com a Marina. Muito assanhamento. Até pouco tempo atrás, o PSB nem candidato nesse estado tinha. Porque Eduardo Campos era simplesmente ignorado pelos candidatos do PSB no Espírito Santo. Agora a Marina é conveniente, porque ela virou um cometa, vai todo mundo atrás. Isso é pura conveniência eleitoral. Uma parte, isso não é real. Isso não é real.
Não é real. Isso me incomoda como cidadão. Como cidadão. Como agente político, me incomoda em dobro. Porque nós vamos daqui a pouco nadar, mais uma vez, Orlando Bonfim, para morrer na praia. Para morrer na praia. Quando eu digo nadar para morrer na praia, é em relação aos avanços conquistados e um corpo fundamentalista de plantão nesse país para poder rever direitos que, na verdade, só revelam a face mais nazista de alguma coisa que está instalando nesse país que precisa mudar. Quando a gente fala de direito civil, é preciso entender, direito civil é deixar que as pessoas vivam a vida como elas quiserem, menos na marginalidade. O que é marginal, a lei tem que impedir. Se é marginal, tem que ir para a cadeia. Agora, o que não é marginal, quem faz a escolha é quem? É o Silas Malafaia? É o Feliciano? Tem dó, gente. Sabe, nós precisamos, como diz aqui o vereador Zezito, parodiando aqui o Monsanto, atentar, população. Atentai. É preciso estar atento ao que está acontecendo. Nós não podemos evoluir. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que se a Marina virar presidente do Brasil, que ela possa ser, na verdade, um elemento de evolução política para a nação brasileira, e não de retrocesso. Porque não saber o que vai fazer quando chegar à presidência, bota no plano de governo, tira do plano de governo. É tão polêmico assim que não pode assumir. Ora, a Dilma ficou no governo 4 anos, o Lula ficou 8, o Fernando Henrique ficou 8, e todo mundo defendeu que é um direito civil que precisa ser garantido. Agora, a futura presidente do Brasil, ao que parece, é o que se avizinha, vai começar a não saber para que lado tende, porque o que é mais conveniente agora é ganhar a eleição. Da parte, vereador. Vai se confundir. Pois não, vereador Simões. Vossa Excelência já subiu algumas vezes falando dessa questão de que alguns candidatos, antes não falavam do Eduardo e agora com a Marina. Eu só quero fazer justiça ao vereador licenciado Fabrício Gandini, que sempre apostou e acreditou, divulgou e confiou, inclusive nas redes sociais, é só lá olhar na figura de Eduardo Campos e agora na Marina. O vice talvez fizesse, o candidato a governador não. Aliás, tem gente dentro do PSB que está se rebelando contra o candidato a governador exatamente por causa disso. Aliás, a própria organização LGBT dentro do PSB está em revolta porque o candidato a governador não quer nem receber para discutir no plano de governo as ações para o movimento LGBT. É engraçado. Vamos avançar para onde? Então, assim, é uma pequena reflexão de um professor modesto que faz da sua ação no parlamento uma ação também para discutir direito civil e que eu acho que nós não podemos ficar aqui subvertendo a ordem dessas coisas. O que está em questão hoje é o seguinte: qual é o plano de gestão para o Brasil que pode solucionar problemas gravíssimos que o governo do PT construiu? Vereador Luiz Emanuel. Vou terminar, vereador, desculpa, só para terminar. Verdade que o governo do PT tem que acabar. Pode ser o governo do Aécio, pode ser o governo da Marina. Agora, não dá para retroceder naquilo onde os governos anteriores avançaram. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por favor. Tá certo? Então, se essa voz aqui, mínima no Parlamento de Vitória, puder ecoar, aí eu não tenho dúvida que eu farei, porque não consigo conjugar uma coisa com a outra e ficar silencioso, vendo essas coisas aparecerem como grandes eventos. Não é. Isso é uma baita contradição, uma incoerência da candidata Marina Silva, que precisa ser revista rápido. Ok, eu da mesma forma quero proceder à discussão da matéria, dando sequência àquilo que estamos conversando, e vou fazer daqui, o vereador Marcelão está lá embaixo, o vereador Rogerinho se faz presente. Evitar o retrocesso é preciso. Por exemplo, tolerância zero ao álcool, é preciso continuar com a tolerância zero. E candidato que postula uma vaga, que não se submete à regra básica, que é não beber e dirigir, é no mínimo complicado do ponto de vista moral e ético se apresentar como candidato. Porque a tolerância zero é para todos. Estamos falando de regra... Você está falando do Aécio ou do Lula? Estou falando dos dois. Do Lula? Dos dois. Porque o Lula ficou presidente do Brasil 8 anos, tomou cachaça na frente da televisão várias vezes, vereador. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falando de fundamentalismo religioso. Estou falando de retrocesso, vereador, no meu direito à fala. Posso? Claro. Ou o intocável virou o Aécio agora? Para a gente poder argumentar aquilo que temos construído e aquilo que a gente precisa. O problema é essa linha moral, vereador. Essa linha moral dos moralistas no Brasil que é problemática. Vereador Luiz Emanuel. Esse cristianismo de plantão. O que está sendo colocado em pauta são os retrocessos. Eu quero só apontar minha preocupação com relação a um. E o pessoal está preocupado, vereador Vinícius,
Porque até então, as pessoas queriam mudar para o partido da Marina, queriam se coligar com o candidato a governo A ou B, e modifica todo o trâmite em defesa daquilo que não acredita. E as pesquisas realmente estão deixando o pessoal à flor da pele. É natural. E uma coisa pontual que eu tenho buscado, a inteligência emocional diante de uma adversidade, diante de uma derrota política, diante de uma situação realmente adversa e inesperada, que foi a entrada dela na campanha. O que a gente precisa raciocinar é o que a população quer e reconhecer que, mesmo não sendo uma democracia tão antiga, não madura por completo, mas em fase de amadurecimento, ela tem mostrado que ela sabe o que ela quer. Vereador Vinícius Simões. Duas coisas bem rápidas. A gente não pode esquecer daquele momento onde a Marina foi covardemente impedida de prosseguir com o projeto, junto com os seus colegas, junto com boa parte da sociedade, na formação da rede. Aquele golpe que foi aplicado e que impediu dela, né, prosseguir com os sonhos dela. Em segundo lugar, vereador Luiz Emanuel, com todo respeito, Claro. Eu não vi nenhuma placa do candidato de Vossa Excelência com o candidato a presidente de Vossa Excelência também. Nossa, está cheio do estado inteiro. Não consegui ver uma sequer. Cheio. Aliás, É o que não falta. onde tinha não tem mais, porque eu acho que, não sei o que está acontecendo, mas não estou encontrando mais. Mas aí eu concordo com Vossa Excelência. Não vejo nenhum material colado, porque Vossa Excelência às vezes questiona que não há material colado entre um candidato ou outro, mas eu não vejo o candidato a presidente de Vossa Excelência junto com o candidato a governo do Estado de Vossa Excelência. Encerrando a minha fase de discussão. Só uma pequena parte, Não, vereador. deixa só eu um pequenininho, encerrar. eu quero te ajudar, porque senão não vai ficar ruim. Olha só, primeiro que é o seguinte, eu não, em nenhum momento eu estou aqui indeferindo a candidatura da Marina Silva, muito pelo contrário, o PSDB, inclusive, foi o primeiro partido a sustentar a defesa de que o partido da Marina precisava existir. Vários tucanos viraram redistas, pré-filiados, aliás, o grande nome Mas estadual da Marina Silva é o Walter Feldman. A crítica não foi ao senhor, não. Não. O senhor Vossa Excelência tem toda a razão. Se o candidato a governador do Estado estiver tirando o nome da placa do lado do Aécio, está cometendo um erro gravíssimo. Eu não concordo. Não concordo, Vossa Excelência tem toda a razão. Coerência é coerência. Eu só queria encerrar minha fase da discussão para passar a palavra ao vereador Zezito e dizer que vítimas desse golpe tem também aqui no próprio plenário, porque eu e o vereador Luiz Emanuel, que chegamos a cogitar essa hipótese de irmos para o partido da Marina, não foi possível, dada a não criação. Então, vereador Zezito Maio, pelo tempo Excelência. da discussão. É verdade, vereador Davi Ismael. Vereador Zezito, está se discutindo a questão da política, de golpe. Foi denunciado aqui da tribuna dessa casa um golpe que teve essa semana aqui, com relação ao afastamento do vereador Luiz Emanuel. Aí querem discutir aqui o sexo dos anjos. Então tá bom, senhor. Tá bom, vereador, é só isso. Eu vou votar aqui com o vereador Marcelão, a Escola de Ensino Fundamental e Experimental de Vitória, em Orlando, no senhor Orlando Bonfim Júnior, onde o filho dele se encontra aqui. E vai aquecer. E vou votar esse projeto. Pode começar. Orlando, ainda bem que você está aqui. Que está aparecendo a discussão do sexo dos anjos. Vereador Vinícius falando aí da Marina, aonde se negou e teve vergonha de ir para o PPS quando foi convidado por Roberto. Foi, ou estou doido, ou estou maluco. Estou maluco? Se você tiver, está aí a parte, a Vossa Excelência. Me questione se ela chegou para você, ó, beijinho no ombro, tchau, tchau, para o PPS. Vereador Zezito, e agora no final o próprio Roberto Freire anunciou apoio ao Aécio antes da Marina virar candidata a presidente da República. Mas ela tem um direito a isso, não? Não estou discutindo esse negócio aí. Aí o candidato Renato, eles falando do meu candidato a governador, que o meu Paulo Arthur, que sou PMDB, se está com Aécio ninguém. Renato antes, ele queria ficar sem o sexo. Tanto faz se era homem ou mulher. Que ele se propôs a ficar junto com o PT e o PSB junto, como é que é? Neutro. Neutro que eu conheço só detergente, mas tudo bem.
Aí o candidato do meu partido, o vereador Vinícius, não quer botar Écio. Aí eu fico questionando. Então isso é uma verdadeira suruba que está aí, ó. É uma verdadeira suruba eleitoral. Foi dito isso várias vezes. Talvez porque o vereador fala, choca, é blasfêmia. Mas quando os intelectuais falam, tem que bater palma. Tudo bem, vereador. Mas existe braço baixo também, vereador. Então, dizer que Dilma nos maltratou pelo Espírito Santo, isso é ligue de certo. Levou para Cuba, não trouxe para cá, e eu fui um dos defensores, votei na Dilma da outra vez. Vereador, Agora, que diabo do Satanás vai jogar na minha mão se ficar Marinho Dilma? Quem eu vou votar, hein? Quem eu vou votar? Jesus amado. Mas tudo bem. Vamos lá, sentando pau. Então, parou o Brasil, não cresceu, é contra o pré-sal, é contra o pré-sol também, que ela não gosta de tomar sol, quer acabar com a área dos pescadores de camarão do estado do Espírito Santo. Eu denomino a Marina, ela é uma verdadeira muqueca sem salsa e sem o urucum. Xoxa e ruim pra caramba, Mas tudo bem. Aí, se eu for amigo de um banqueiro de bicho, eu sou marginal. Marina é amiga da Neca, Neneca, Foneca, sei lá que diabo é, a mulher do Banco Itaú. Neca, sei lá, Neca, aonde que com 4 meses de lucro teve bilhões e bilhões e bilhões de reais, está tudo certo. Então a contradição, nós temos um prato desse no Espírito Santo. Graças a Deus a minha cabeça é rica de não esquecer das coisas. Nós temos um prato desse, se chama torta capixaba, onde se põe o sururu, o bacalhau, o peixe salgado, o camarão, o palmito. Pois não, excelente. Na eleição de 2010, o candidato de Vossa Excelência também permaneceu neutro até o dia 20 de agosto. Foi. Então... Mas eu não estou dizendo aqui, concordo com Vossa Excelência, eu estou dizendo que vocês questionam. Tá. Que é o que eu quero dizer para Vossa Excelência, que vocês querem vender aqui, ó. Vinícius, eu não quero se meter, não. Vereador Luiz Emanuel aqui ia dar vaga para Maurício. Vocês fizeram uma desgrama aí, que nem o Satanás sabe o que aconteceu com vocês lá. Deram uma pernada em Luiz Emanuel e Maurício, que até hoje eles querem saber. Uma pernada de saci. Era uma pernada de saci neles. Remou. Até hoje estão procurando a perna. E tá tudo certo. Remou, dá uma remada. Veio o Wanderson aqui, encontrei saindo dali, quase que bateu de encontro comigo, só para concluir, senhor presidente, mais um minuto. Saiu rodando aqui. Saiu rodando aí, como diz o vereador, que diz que o presidente só tem um... Que o prefeito só tem um candidato, que é 23, eu falo logo o número, que é Vaguinho, e só tem Max, que é candidato a deputado, mas isso aqui eu cantei. Não precisava ser mandinar, não. É igual se algum dia eu for candidato, talvez o Paulo Artung for candidato a deputado, ele vai ter essa preferência, talvez tenha por mim. Isso é normal, não sei quanto, mas eu sabia. Gente dessa Câmara, o que eu quero falar, Orlando, que você está aí hoje, que o mais bobo aqui sou eu, que tenho 5 mandatos, mais bobo. Todo mundo vem para a discussão aqui, mas lá nos bastidores faz totalmente diferente. Quer vender, só vende aqui o badejo, o camarão VG, na hora de entregar, entrega peruá, o camarão 7 barba, que é o menor, mas na hora de vender, vende o VG. Na hora de vender, vende o badejo. Na hora de entregar, nem a peruá entrega o beré. Então eu estou enjoado dessas coisas que acontecem. Às vezes, é uma coisa muito forte que eu vou falar aqui, mas muito forte mesmo. Às vezes eu tenho um nojo de certo tipo de política. Sabe por quê, Orlando? Porque tem gente aqui que defende casamento... Vereador, mais um minutinho para concluir. Casamento do mesmo sexo, que defende o negro, que defende o menor abandonado, que defende o idoso, que defende o animal. Aí, Luiz Manuel, não tem animal em casa, bota o idoso no asilo, não cumprimenta o homossexual na porta da igreja,
bota o empregado para comer o resto, e quando não vai trabalhar, toma o vale transporte e vem aqui vender uma coisa boa. Vereador Zezito. Então, comigo, vocês sabem que não tem, eu sou o que eu sou. E eu costumo falar aqui, não sou Jesus. Jesus deu um rosto para bater, tomou um tapa no rosto, deu o outro. Se me der um tapa no rosto, eu dou uma porrada logo no lado. Não é comigo. Está assim. comigo, vereador. Nós... Vereador, uma partezinha rápida. Pois não, excelência. Eu queria ver essas situações que Vossa Excelência falou. Tivesse lá, vereador Luiz Emanuel, faltando um votinho e dizendo assim, esse voto vai decidir sua eleição. Mas eu sou gay. Mas eu sou evangélico e não recebo voto gay. Não, quer receber até beijo na boca. Não precisa falar mais nada não. Obrigado, senhor. Então tá, vereador. Encaminhar. A matéria continua em discussão. Encerrada a discussão, vamos para a fase dos encaminhamentos, vereador Luiz Emanuel. Pelo tempo regimental de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a fala do vereador Zezito, a gente já reconhece o vereador como ele é incisivo no que fala, mas é uma alusão que ele deveria, de vez em quando, citar nomes, porque fica até chato, porque ele reconhece no plenário vereadores que não tem animal, não gosta de negro, não gosta de idoso, que malta. Devia dar nome, vereador Zezito, para não ficar parecendo que Vossa Excelência conhece a vida de todo mundo e todo mundo aqui é diferente do senhor. Eu, por exemplo, não tenho nada disso. Eu tenho animal em casa, respeito os idosos, defendo o direito civil, sou amigo de vários homossexuais, não tenho preconceito contra ninguém e estou aqui no parlamento para defender isso intransigentemente. Não estou aqui com basófia, não. Nem com conversa feita. Então, não quero me incluir no rol daqueles que Vossa Excelência citou. Fica parecendo uma brincadeira, mas esse tipo de brincadeira não serve para mim. Então, eu quero me distanciar disso, porque eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui cumprindo um papel muito sério, que tem a ver com a minha história de vida. Sou professor, sou educador, e cheguei à Câmara porque a educação me colocou aqui dentro. Não cheguei aqui pensado por nenhum empresário, nem bancado por ninguém, não. Eu ralei muito meu joelho para chegar nessa Câmara. E estou na política, porque a política para mim é missão. Missão. Então, eu sei que às vezes fica parecendo que isso aqui é um teatro, mas eu não faço parte de teatro, não. Nem sou tão dissimulado quanto alguns. Queria dizer, vereadores, que nesse episódio, eu não estava querendo tocar nesse assunto, mas nesse episódio da minha licença que não aconteceu, ela foi pedida, depois eu a tornei sem efeito. Por quê? Só para esclarecer. Porque o vereador, o ex-vereador, os dois ex-vereadores, o primeiro suplente, Fábio Lube, e o vereador Maurício Leite fizeram um acordo e me chamaram. Olha, se você se licenciar, o Maurício assume. Eu estou apoiando o Luizinho, o Maurício já está te apoiando e depois vai te ajudar. Não tem problema nenhum, não. O mês de setembro, para mim, seria tranquilamente um mês apropriado para que eu pudesse me licenciar, com a responsabilidade de quem viesse me substituir para estar aqui nessas sessões acompanhando, coisa que eu não teria tempo para fazer, menos agora, porque tenho. Agora eu tenho que ter, porque eu vou ficar. O problema é que nesse país, hoje em dia, e na política, está cheio de gente simulada e malversando informação. Então tem sujeito que assina um documento, desculpa a palavra no outro dia, porque sucumbe aos interesses mais mesquinhos de quem faz política olhando para baixo, não olha para cima. Eu só tenho a dizer uma única coisa, não se preocupem, comigo eu não tenho prejuízo não, o vereador Zezito falou que eu passo a mim ninguém passou a pé nenhuma. A única diferença é que eu estou fazendo campanha e legislando, e no parlamento. Vou continuar tranquilamente como eu tinha me proposto desde o início. Eu só aceitei a proposta que me foi feita porque parecia que tinha um acordo entre cavalheiros, mas um não era cavalheiro. Um deu sua palavra, assinou um documento e não cumpriu. Eu não quero me meter nessa história, que isso é problema dos dois. Tá certo? Agora, a interferência que houve aí, olha, deixa. Tem um amigo meu que diz o seguinte, nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos esperar para ver o que vai dar isso. Eu tenho certeza absoluta de uma única coisa. Estou pronto para o que tiver que acontecer. Não estou disputando a minha vida na eleição. Muito pelo contrário, estou fazendo parte de um processo político, estou levando a minha mensagem, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que aconteça o que eu quero. Se não acontecer, eu voltarei para cá com muita tranquilidade. Vamos cumprir o mandato até 2016. Vereador. Mas coisas novas acontecerão, pode ter certeza disso. A matéria continua para ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria será colocada em votação. Sim, aprova, não rejeita a matéria. Item 7. Projeto de Lei 115 denomina Escola Municipal de Ensino Fundamental, de autoria do vereador Marcelão.
Não, Vossa Excelência podia falar o nome da escola. Fica denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental Experimental de Vitória, Orlando Bonfim Júnior. Vou proceder ao encerramento da sessão. Da votação, da votação. Com a presença de 11 vereadores, 10 votos sim, presidente Orlando não vota. Matéria aprovada. Senhor presidente, queria justificar meu voto. Ok, vereador Marcelão, é regimental. Queria justificar meu voto dizendo aqui na presença do Orlando, né? Isso é uma homenagem simples que eu me orgulho muito, junto com o nosso mandato, nosso gabinete, ter feito, pela pessoa que foi o Orlando Bonfim, nascido em 15 de 1915, lá em Santa Teresa. Orlando, filho de Dona Maria, militante do Partido Comunista, vereador de Belo Horizonte em 1946, foi, como a gente sabe a história, foi uma das pessoas sumidas no regime militar, na ditadura, a ditadura que nós tivemos nesse país, e o Orlando foi uma das pessoas que sofreu com essa injustiça. Então fica aí a homenagem à família. Muito obrigado. Ok. Antes de passarmos ao item número 1 da nossa ordem do dia, queria só informar o vereador Nami Cheque, vereador Luiz Emanuel, vereadora Neuzinha, vereador Gilson Antunes, que vocês ainda não entregaram os nomes para a nossa sessão solene do dia do cidadão vitoriense. Então, que vocês procurem o Nelson, que está ao fundo, nosso cerimonialista, sobre isso. Aproveito para agradecer ao vereador Marcelão. Nossa sessão ocorrerá no Teatro da UFES. 15, é isso? Nelson, dia 15? É dia 15? 15. Ok, passamos à análise do projeto de lei número 4, 2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, que institui a fiscalização pelos consumidores quanto à higiene e qualidade na confecção dos produtos alimentícios. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Saúde pela aprovação, Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação. Matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, a matéria está para ser encaminhada, não havendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Sim, aprova, não rejeita a matéria. Vou proceder ao encerramento. Vereadora Virgínia. Rogério, não está aí, pula. Davi está aí. Só falta a vereadora Virgínia. Ok. Com a presença de 10 vereadores, 9 votos sim, presidente não vota, matéria aprovada. Projeto número 2 da pauta, de autoria do vereador Rogerinho, ausente. Projeto de lei 558, de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a proibição de trânsito de veículo que não possui dispositivo silencioso de escapamento e da outras providências. Eu queria pedir a retirada de pauta para analisar o parecer da Comissão de Justiça para o aprimoramento. A presidência consulta o plenário se há concordância. Aprovado.
Projeto de Lei 89/2014, de autoria do vereador Serjão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informar aos consumidores sobre os efeitos do consumo de bebidas energéticas. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Saúde, aprovação, Comissão de Defesa do Consumidor, também pela aprovação, votação, maioria simples, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está presidente. para ser encaminhada. Eu vou votar com o vereador Serjão, mas só lembrando que no próprio produto já tem essas informações que o vereador quer que... Na embalagem do produto já há essas informações, mas mesmo assim eu vou votar com o projeto do vereador. Mas, presidente, pela ordem, mas seria uma propaganda maior. Geralmente os produtos trazem uma letra bem pequenininha, né? Então, esta lei vai ser justamente com uma letra bem maior para saber os malefícios desses energéticos. Ok, a matéria ainda está para ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Marinho pula, Fabrício Gandini já de primo. Fabrício Marinho pula e o próximo é Fabrício Gandini já de primo. Centro de Convento da Seriedade do Centro de Vitória. Para vocês. É o Gandini fazendo para vocês aqui. Ok, vou proceder, vereadora Virgínia. Vou encerrar a votação. Com a presença, 10 vereadores, 9 votos sim, presidente não vota, projeto aprovado. Próximo projeto de autoria do vereador Anderson Marinho ausente, projeto 179, vereador Fabrício Gandini, que está licenciado, que denomina Jardim Primo, Centro de Convivência da Terceira Idade no centro de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, votação maioria simples. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está para ser encaminhada. Senhor presidente, só gostaria de reforçar esse projeto do vereador Fabrício Gandini. O Jardim Primo foi uma figura, uma pessoa que dedicou a vida dele toda ao centro de Vitória, aos lojistas, à cidade, ao Estado. Então, o vereador Gandini acertou muito bem em fazer esse projeto de lei. E para a gente trazer à memória, agora, nesse momento, a pessoa do Jardim Primo, um grande guerreiro pela sociedade, de modo geral. Senhor presidente. A matéria ainda está para ser encaminhada. Vereador Sandro Parrini. Corroborando as palavras do vereador Vinícius Simões, também acho justa a homenagem ao senhor Jardim Primo. Foi uma pessoa que sempre se dedicou e também por ter sido presidente do Rio Branco Atlético Clube, meu clube de coração aqui no estado do Espírito Santo. A matéria ainda está para ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, vamos colocar a matéria em votação. Vou proceder ao encerramento. Vereador Marcelão, Vossa Excelência vai votar nessa matéria? Vossa Excelência vai votar na matéria? Ok. Com a presença de 10 vereadores, 9 votos sim, presidente não vota, matéria aprovada. Pela ordem, presidente. Vereador Luiz Emanuel, para apresentar a questão de ordem. Vossa Excelência vai encerrar a sessão, até porque nós esgotamos a pauta. Eu queria só registrar o seguinte: eu cheguei aqui às 16h16, ainda na fase da ordem das lideranças partidárias, participei da sessão até o final, bati meu ponto e aqui estou. E amanhã estarei fora, não participarei da sessão, vou tomar falta, como manda o regimento. Eu não coloquei meu nome, bati ponto e virei as costas para não participar da sessão. Quero que registre isso. Exatamente a minha fala.
Eu, quando faltar, eu quero ser tratado como faltoso. Vai ser minha terceira falta esse ano. Mas quando eu não faltar, eu quero estar presente na sessão do começo ao fim dela, para cumprir minha obrigação. Ok, esgotada a ordem do dia, esgotada a pauta da ordem do dia, a presidência convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária amanhã, quinta-feira, 16 horas. Expediente interno em nosso site, está encerrada a sessão.